Pai do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos lendo o capítulo 25, que tem vários subtítulos, mas o primeiro é Abraão se casa outra vez. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Ó Deus, é com temor e tremor que venho diante do teu trono, Senhor. A pedir, papai, para que o Senhor possa, Deus, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, Senhor, transformá-lo em um coração de carne, Deus, para que nós possamos, Pai, compreender a Tua palavra. Escreve, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E Abraão tomou outra mulher chamada Quetura, e deu-lhe à luz Irã, Joquissã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Joquissã gerou Sebã e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Ábida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, o filho da promessa, né? Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E, vivendo ele ainda, separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. A morte de Abraão. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara dos filhos de Hete. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço Laaroi, os ismaelitas. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, a egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e depois Quedar, Adbel e Mibissão, e Misma, Dumá e Massai, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedema. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Havilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para Sur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos, os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Esaú e Jacó. E cumprindo-se os dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo coberto de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó preparara um cozido quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú:
Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó por um prato de comida. E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Fica aí para vocês meditarem nessa palavra, não é mesmo? Oremos. Obrigada, Senhor meu Deus, obrigada pela tua presença nas nossas vidas, Senhor, obrigada por quem tu és, muito além de tudo aquilo que o Senhor faz por nós todos os dias. O que seríamos de nós, Senhor, sem a tua presença? Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada pelo Espírito Santo, Senhor. Obrigada. Nós te amamos, te louvamos, te adoramos, Senhor. Nos rendemos a ti, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo. Deus abençoe. Tchau.